E se você está acompanhando, e se você está inscrito aqui no canal, você está acompanhando desde janeiro uma sequência de vídeos em que eu venho falando não só sobre psicanálise, mas principalmente mas sobretudo sobre vida cotidiana, consultório, trabalho clínico, um pouquinho sobre teoria e muitas coisitas mais. Então, se você não nem sabe do que eu estou falando, eu te convido mais uma vez a se inscrever nesse canal para a gente estar sempre com conteúdo fresquinho e para você sempre estar atualizado no que está acontecendo por aqui. Então, recapitulando, para você que é novo aqui no canal, desde janeiro, nós inauguramos aqui um espaço que é sobre psicanálise, principalmente, já que essa é a minha linha de trabalho, naquilo que eu trabalho hoje me dedico bastante, mas também sobre as intersecções e de assuntos que vão se aproximando também sobre a psicanálise e de autores que extrapolam um pouco, então, sobre esse conteúdo específico. Então, eu falo que o canal é saberes, afetos e encontros com a psicanálise. Então, é um pouco do que explora, que não fica restrito somente a um pensamento dogmático ou exclusivista, né? E acho que a gente precisa abrir e não fechar a linha de pensamento, e essa é a proposta desse canal. Uma grande novidade para 2023 é que agora teremos vídeos semanais. Então, 4 vídeos ou 5 vídeos no mês, o que em 2023 significa 52 vídeos novos durante esse ano. Então é muita coisa para a gente conversar, é muito assunto novo, é muita dúvida que pode ser respondida. Então, mais uma vez, eu deixo um caminho aberto, um convite, uma porta que se abre para você perguntar e sugerir sempre temas para a gente bater esse papo aqui neste canal. E outra coisa que eu gostaria de falar antes do nosso assunto é que esse canal, mais uma vez, é um canal que extrapola um conteúdo específico e é por isso também que eu não estarei aqui sozinha. É um canal que vai ter, sim, introdução a um determinado tema, mas que também terá podcasts com convidados. Mais uma novidade para 2023. Teremos recorrentemente aí, não sei se uma vez por mês, mas teremos um podcast muito interessante com convidados, até para a gente provocar novos pontos de vista, por que não? Então, aguardem, se inscreva, acompanhem tudo que está acontecendo por aqui. Uma outra coisa que eu quero falar é que, se você acompanhou os vídeos de janeiro, você sabe que uma preocupação que eu tenho para esse espaço é que ele não seja só de entretenimento. Eu reconheço que no Brasil em que a gente vive, a maioria das pessoas não tem acesso ainda a uma informação de qualidade e muito menos ao trabalho clínico de consultório. Então, ainda no Brasil, a gente tem muito estigma sobre o que é cuidado mental, o que é saúde mental, o que é bem-estar psíquico. Então, a minha preocupação quando tive a vontade de criar esse espaço foi que ele não fosse só de entretenimento. Então, eu sempre trago nos vídeos muita referência bibliográfica, até para você, se tiver interesse, pesquisar, ler, se aprofundar nisso, que aqui a gente consegue fazer só uma pincelada de um determinado assunto, para que o vídeo não fique muito longo. Então, para você que tem interesse, algo ficou aí, algo te pegou naquele determinado assunto, contribua, não só comentando sobre tudo que a gente fala aqui, mas também lendo mais, assistindo então outros autores, outras pessoas falando sobre o mesmo assunto. Então é por isso que eu deixo as referências bibliográficas ou indicações de outros autores, além de Freud e Lacan, principalmente, mas para vocês irem então se aprofundando em alguns determinados assuntos. Certo? Combinado? Acho que agora a gente pode começar a desenrolar o nosso tema para o mês de fevereiro.
Solta a vinheta aí, editor. Então vamos lá. Início do ano, esse tema era já para ter trazido no final do ano passado e acabou que a gente não conseguiu organizar para que ele entrasse nos primeiros episódios, mas eu achei interessante mantê-lo no script e no roteiro para pensarmos juntos sobre a relação daquilo que a gente entende como subjetividade com a produção intelectual e da nossa possibilidade, da nossa capacidade de construir e fazer arte. Eu vou aqui contar uma história e você vai pensando aí do lado de lá. Vamos pensar nos grandes artistas. Eu assisti recentemente uma apresentação de Carmina Burana. Eu tenho uma ligação relativamente forte com esse tipo de música, é uma coisa que me emociona muito. Então, eu ouvindo, eu vou pedir para o editor deixar aqui alguns trechos, principalmente em português, para você entender talvez a profundidade dessa obra. Já que eu trabalho com subjetividade e trabalho entendendo e ouvindo as diferenças que nos marcam, eu fico sempre pensando no que aquele autor estava sentindo, qual que era a potência dos seus afetos, do seu sentimento, daquilo que ele sentia naquele momento e tudo que fez com que ele sentisse aquela impulso, aquela tormenta que o fizesse ter essa capacidade de... Eu não estou dizendo só os músicos, mas estou dizendo os artistas de modo geral, sejam os escultores, os poetas, os escritores, aqueles que, de certa forma, conseguem se expressar ou conseguem usar o caminho artístico para expressar aquilo que sentem. Tô lembrando de uma frase agora do Fábio Braza, eu acho, que ele fala assim: o poeta só caneta quando tem melancolia. Então, escutando pessoas, escutando da subjetividade de cada um, do diferente de cada um, mais eu acredito que é justamente por sermos diferentes um dos outros, é justamente por sermos neuróticos, entendam a palavra neurótico, não num contexto pejorativo, que o senso comum tem a capacidade de dar normalmente, mas neurose no sentido de uma estrutura freudiana, né? É justamente por sermos, traduzindo melhor, como somos, como seres humanos, com as nossas capacidades tão únicas e diferentes do um a um, é justamente por termos essa subjetividade que somos capazes de construir cultura, arte, intelectualidade, justamente por sermos neuróticos como somos e justamente por nos depararmos com a falta que nos é constituinte, que nós vamos criando
alternativas, saídas, caminhos, meios para sublimar aquilo que eu não posso ter. Então, eu vou alternando ou criando, construindo caminhos que, de certa forma, vão fazer escoar essa pulsão que originalmente é sexual, mas que é sublimada em algo maior, que normalmente pode ser o trabalho, mas que também pode ser essa de construção de arte e de cultura e de um material que é concreto e que vai ser visto, lembrado por muito tempo, como Carmina Burana, por exemplo. Então, acho muito bonita essa relação que algumas pessoas conseguem ter com essa forma de expressão. Então, para mim, em algum determinado momento da minha vida, escrever não era terapia, mas sempre foi terapêutico, no sentido exatamente dessa via de escape ou de liberação daquilo que eu estava sentindo naqueles momentos em algo mais produtivo, em que pudesse ser sublimado e repensado e elaborado e ressignificado. Então, acho que esse é o trabalho e também um dos motivos da existência da arte. Então, arte, essa forma de expressão tão bela, e aí não me limito só para música, porque existem N formas de se fazer arte. A arte ou a construção de algo tão sublime é sim a expressão de um nosso jeito tão próprio de existir. Então, para mim, que escuto dessa arte no dia a dia, já que trabalho escutando diretamente pessoas e dessa subjetividade tão própria do cada um, do um a um, é sublime imaginar que cada um pode fazer a arte ao seu modo. Então, alguns farão do trabalho a sua arte, outros farão da maternidade a sua arte, outros ainda farão da paternidade um caminho também para se fazer arte, para deixar algo para a posteridade. A arte também é essa de perpetuar a nossa história através daquilo que fizemos algum dia. Deixo aqui o convite para você. O que é arte para você? Me deixe nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Arte, para mim, é a expressão direta da nossa capacidade subjetiva de existir. Seja escrevendo poemas, seja desabafando, ouvindo música, seja se reconhecendo, então, numa bela pintura. Isso, para mim, é arte, e isso está diretamente ligado à nossa forma de consentir com a falta e fazer algo com esse buraco que nos convoca o tempo todo a repensar sobre nossa existência. Então, fica aqui um convite para você. Eu quero ouvir a sua opinião. Não esquece de deixar o seu comentário. Conta pra gente, conta pra mim o que é arte para você. E bom mês. A gente se vê aqui nos próximos episódios. Então, não se esqueça, um episódio por semana, 52 vídeos novos durante 2023. Um beijo.